Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Panelaço, um programa sem crueldade animal, toda semana aqui, graças a Vans e graças a Dark Side Books, cara, que patrocina esse eventíssimo e maravilhoso programa interessantíssimo de entrevistas de pessoas legais. E veio aqui meu amigo querido lá da MTV, falou o senhor Fábio Massari. Tem musiquinha? Tem fogos? Tudo bem, Massari? Pô, prazerzão falar com você, velho. Obrigadíssimo pelo convite. Tenho te acompanhado, então sei que você tá bem, mas faz tempo que a gente não se fala diretamente, então, maior prazer, velho. É verdade, né, meu? Faz tempo mesmo, cara. E eu recebi aqui esses dias o seu livro novo, o senhor Fábio Massari. Fico muito feliz que isso tenha acontecido. E muito bonito, cara, né? Esse chama 84, o álbum inglês. Cara, que demais, que você estava em Londres em 84, cara. Que demais isso aí, cara. Exatamente. Lembra daqueles álbuns de fotografia que você comprava na loja com paisagem na frente? Lembro. Então, em 84 eu fiz essa viagem e na volta eu já colecionava, já gostava de sons e de ingresso e de disco, dessa coisa toda, mas aí na volta eu comecei a montar uns álbuns mesmo, de ingressos principalmente. E então esse livro é uma espécie de álbum daquela viagem de 84 que eu fiz, com muito ingresso, muito flyer, a chamada memorabilia, né? O que eu trouxe de material dessa viagem. Mas você passou um ano lá na Inglaterra, meu? Não, nesse ano eu fiquei 7 meses. Eu fui inicialmente, a desculpa, enfim, básica, burocrática, foi a de fazer um curso lá para tirar um diploma de inglês. Era um curso de 3 meses, mas claro que eu já tinha, né, a ideia de fazer uma imersão mais profunda nas cenas musicais inglesas. Então eu acabei ficando 7 meses. E aquela trabalhadinha básica no restaurante italiano, mas eu acabei me dando bem que eu fiquei morando na casa em que eu, num primeiro momento, estava como estudante. Eu fiquei bem amigo do dono da casa, músico e tal, então eles me convidaram para morar na casa depois, né? Então eu me dei bem nesse ótimo. É uma outra cena, cara. Eu vejo aqui você vindo dos mestrinhos, das coisas que você gosta, aqueles Flash for Lulu, né? Um alternativo. Enquanto aí em Londres, cara, na Inglaterra, tava em 84, era um ano, pelo menos pra minha cena, cara. Era muito. Tava ebulindo aquele metal punk, né? A mistureba, né, dos punk tradicional com metal, velho. E você passou batida por esse momento aí, cara, não? Algumas dessas coisas talvez eu não tenha notado mesmo. Cara, 84 foi esse ano, o que eu via muito era o encontro das tais tribos diferentes. Eu lembro que eu até contei nesse episódio, teve um dia que teve um show do Zappa, no mesmo dia teve Zappa, Echo and the Bunnymen, March Violets, que era uma banda meio gótica, e Wasp. Então, cara, no mesmo dia, essas tribos se encontraram no metrô, né? Então, você parava numa estação, entrava uma galera do show do Wasp. Você ia para outra estação, entrava a galera do Echo and the Bunnymen. Então, eu percebi, pelo menos na minha experiência, que teve um pouco de tudo. Nesse ano teve Venom, teve um monte de banda de metal. Eu fui ver algumas, Iron Maiden, Dio, que eram as bandas que eu acompanhava mais. Mas aí também teve uma cena pop muito forte, teve vários híbridos surgindo ali no primeiro momento, já apontando para a pista de dança, mas algumas das coisas da tua cena, de fato, eu não vi muito, não. Eu cruzava uns punks lá, que estavam sempre com os casacos do Anti-Nowhere League, esse tipo de coisa, né? Discharge, obviamente, né? Sempre presente. O Anti-Nowhere League foi o que eu mais vi ali, na cidade que eu morava, principalmente. Tinha os punks que ficavam numa esquina do cemitério lá, era tudo Anti-Nowhere League. Que legal, Marcelo. Uma puta época boa, né, cara? Presenciou umas coisas tão foda, cara. Disputar clássico, cara. Você assistiu o show do Yes, cara? Então, o que tinha, assim, eu já tinha ido ver alguns dos shows que tinham passado pelo Brasil, pelo menos naquele período ali de anos 80, né? Então, eu tinha visto o Queen no Morumbi, o Van Halen no Ibirapuera, eu vi aquele Police no Rio de Janeiro,
Eu já tinha viajado para a Itália em 83, já tinha visto uns shows meio diferentes, Simple Minds, Dire Straits, mas chegar na Inglaterra, para mim, foi uma missão mais completa, digamos assim, né? Eu queria ir nas feiras de disco, nas lojas de disco, de tudo quanto é tipo, né? Desde a loja pequena até a Virgin Megastore, né? E queria ir nos clubes, queria ir nos teatros, queria ver banda independente, desconhecida, mas também queria ver o Bob Dylan, também queria ir no... Meu primeiro festival que eu fui na minha vida foi um Monsters of Rock em Castle Donington, né, no meio da Inglaterra, com AC/DC, Ozzy Osbourne, Van Halen, sacou? Então, para mim, maravilhoso. Cara, eu sempre gostei de coisas diferentes, nunca fiquei, só ouço esse tipo de som ou aquele. Para mim foi uma verdadeira festa, né? Porque eu pude experimentar um pouco de tudo, né? Desde o tal do subterrâneo até shows do Bob Dylan ou do Elton John no estádio de Wembley, né? Que loucura. Você tem a minha idade, né, Marcelo? Eu acho que eu sou mais velho que você uns meses, cara. Uns meses. A gente é do mesmo ano, 64. 64, cara. Cara, aqui, ó, tô vendo aqui, ó. Fábio Massari, nasceu em São Paulo, dia 20 de setembro de 64. Eu nasci de março, sou de março, né? Você já fez, Cara, conhecido como reverendo, jornalista, radialista brasileiro, ex-VJ da MTV. Cara, essa época da MTV foi muito foda. Fala, Massari, foi foda, cara. Muito legal, cara. Foi, né? Claro, né? Eu não tenho esse saudosismo tão choroso, digamos assim. Ai, que pena. Também não, pô. Mas é legal. Mas, obviamente foi muito legal, foi muito importante. Eu não tenho nenhum problema com isso, muito pelo contrário. Eu fiquei 12 anos lá, né? E para mim foi importantíssimo, principalmente nessa fase da minha vida, enfim, né? Anos 90, né? Eu entrei na casa em fevereiro de 91, né? A TV é de outubro de 90. Então eu peguei os 12 primeiros anos, né? Então, evidentemente foi muito importante para mim, né? Claro. É mesmo, você saiu meio cedo. Você saiu quando? 2005? Eu saí no começo de 2003. 12 anos, né? No fim das contas, você vê, 12 anos é bastante tempo. É que você ficou bastante... A TV teve gente que ficou bastante tempo, né? Teve muita gente... Eu fiquei 12 anos também. Eu fiquei 12 anos também. Eu achei que tinha ficado mais. Enfim, mas de qualquer maneira, a TV sempre teve gente que ficou 10, 12, 15, tem gente que ficou 18 anos lá, enfim. E a gente pegou uma época muito boa, né? Porque era a MTV chegando aí e desenvolvendo um jeito brasileiro de fazer a tal da MTV, né? Tanto que tinha eu, você, o Thunder, né? Gente que, num certo sentido, você talvez não esperasse de uma MTV gringa ou algo parecido. Não. Aqui não, né? Foi única, né, Massari? No mundo inteiro acho que não vai ter uma igual, cara. E vou dizer, ela foi... inclusive reconhecida por muitas MTVs de fora como uma das grandes MTVs. Eu ouvi isso de gente da MTV inglesa, né, que representava aí, no momento a MTV Europa, os americanos. Outro clássico da MTV é o lado B, né, Massari? Foi ali que você ganhou o cunho de reverendo. O reverendo veio com o Thunder, né? O reverendo foi o Thunder que me apelidou num determinado momento lá, não me lembro se foi naquele Top 200, que foi um evento que teve lá, mas ele que sacou essa do reverendo. E acho que de alguma maneira tem a ver com o lado B, que foi apresentado por 4 pessoas, né? O Thunder, eu, a Soninha e o Kid Vinil. E foi um programa muito importante institucionalmente para a casa, né, para a MTV, porque ela inclusive mostrou que um programa desses poderia ser inclusive popular, o programa ia bem no Ibope ou coisa parecida, e era uma missão, né, para mim era meio uma missão mesmo, era de mostrar para as pessoas sons diferentes, na medida em que a gente conseguia o acesso aos videoclipes, né. As pessoas acham que era meio simples, que a gente, né, ia pegando, ia passando, e tinha toda uma burocracia, era difícil de conseguir o acesso a alguns dos clipes. Às vezes, bizarramente, a gente conseguia um videoclipe, mas a gravadora não dava autorização para a gente passar por algum motivo. O motivo esse que podia ser, a gente não vai lançar o disco, então, sei lá, não precisa passar o clipe. Ou se naquele MTV, nem fudendo, né? Os caras estão... Nesses casos, em alguns momentos, a gente partia para a guerrilha mesmo. Muitas coisas a gente colocou no ar, meio sem autorização. Teve um clipe famoso do Nine Inch Nails, que tinha sido proibido na MTV americana. Quando chegou aqui, a gente falou, temos que passar isso, né? E o Tite, nosso ex-chefe, falou, passa aí, só não fica avisando muito antes, mas pode passar, faz o que você quiser.
tinha meio esse... Era uma guerrilha meio liberada lá dentro, algumas pessoas. Acho que você também fez parte disso, de alguma maneira. Né? Fiz, cara. Ali eu fazia o que eu queria, cara. Se eu quisesse cagar na meia, sair rodando a meia furada, assim, podia, velho. Quer dizer, não podia, mas, saca, meu? Eles davam, tipo... Mas se rolasse, ia passar. Né, cara? Então, se vira. O programa é assim, se vira. O freestyle, você pode fazer, cara. Isso que era o bom, cara. Né? Graças ao lado B, eu assisti um show do John Spencer, do Explosion, cara. Você tava lá esse tempo, cara, ainda, não? Tava, e o John Spencer acho que era uma das bandas que a gente mais passava lá no lado B, então, né? Eles foram tocar aqui no Brasil e gravaram 6 ou 7 músicas pra MTV, cara. Sim. E eu fiquei, eu sozinho vendo show assim, cara. Show só pra mim do John Spencer, cara. Eu acho que eles tocaram no mesmo Abril pro Rock que vocês tocaram também, né? Porque eu tenho umas fotos da galera na piscina. Você, o Vander, e acho que tem o John Spencer nesse mesmo rolê. O John Spencer, que foda. Aquela famosa... Mas você saiu da MTV pra ser escritor de vez, cara? Não, eu fiz algumas outras coisas depois, né, de rádio e de internet, mas desde muito tempo que eu alimento essa de escrever uns livros, de publicar livros de outros autores, quase sempre nessa conexão com a música, né? E tenho tentado, né? Desde que eu saí da TV até hoje, eu lancei bastante coisa, uns 4, 5 livros de minha autoria, mais alguns por uma coleção. Não, tem bastante, cara. Aqui, ó, esse 84 é o 6º meu. Mas aí eu tinha aquela coleção na Ideal, eu lancei os livros do Luiz Mazeto, de metal alternativo, lancei um livro de entrevistas do Veil, que é o cara daquele fanzine Search and Destroy, lá de São Francisco. Eu tenho esse aqui, ó. Esse aí eu lancei pela Ideal, Esse aí foi o primeiro livro que eu lancei pela Ideal, e a partir desse livro que eu criei a minha coleção dentro da editora, que daí eu lancei o quadrinho do Malcolm McLaren. Você tem o quadrinho, não tem? Tenho. O quadrinho do Malcolm McLaren, os 2 livros de metal, o de entrevistas do Veil, e aí a Ideal encerrou atividades, aí eu comecei a trabalhar com a Terreno Estranho, que lançou o livro do Lee Ranaldo, do Sonic Youth, um do Nick Cave, um do Carneiro, de poesia, tem mais outras coisas por aí, e lançamos em parceria com a minha etiqueta esse 84, que é meu 6º livro. Eu lembro do Rumo à Estação Islândia, cara, que você lançou em 2001. Cara, 20 anos nesse ano, 20 anos nesse ano. Muito, boa lembrança, muito obrigado pela lembrança. 20 anos. Como foi essa estadia em Reykjavik, cara? Eu sei que Reykjavik mudou muito de lá para cá. Eu tenho acompanhado na medida do possível, ainda que continue sendo um país pequeno e tal, pouca gente, mudou muito, como mudou o mundo inteiro, né? Mas, cara, foi uma experiência incrível, porque é um lugar certamente diferente, principalmente, né, com o nosso referencial, né? Para além da meteorologia e tal, é um lugar cheio de cultura e no caso dos sons, da música, tinha de tudo. Realmente tinha de tudo. O que não tinha, infelizmente, era a cena de black metal que tem hoje em dia. Nesse período ali que eu fui, ali 98, 99, essas bandas estavam muito, muito no underground ainda. E tinha mais uns hardcore e tal, mas hoje em dia a cena de black metal islandesa é super forte, né? Tem festival que acontece lá, tem umas bandas que já vieram tocar aqui no Brasil. Cara, quanto tempo você passou lá para poder escrever o livro, cara? Esse daí foi um rolê de 3 meses, mas eu já fui com essa missão mesmo de fazer o livro. Eu tinha ido em 98, eu fui para ficar 10 dias para ver qual que era, queria conhecer e tal, e aí quando eu voltei para cá, eu falei, não, meu primeiro livro, eu já queria fazer um livro desse tipo, assim, que fosse uma espécie de livro de viagem, mas em busca dos discos, das histórias das bandas. Então, em 99, eu pedi uma licença da MTV, não sei se você lembra disso, eu pedi uma licença de trabalho, que era uma licença de 5 meses, e aí eu fui para a Islândia com essa ideia de fazer o livro. Daí a chefe me ligou lá na Islândia um belo dia, ela falou, não, 5 meses não, velho, encurta aí um pouco e volta. Então eu fiquei 3 meses e pouco lá e voltei. Daí quando eu voltei eu comecei a fazer aquele programa Mondo Massari,
justamente Sim. foi o programa de volta. Eu deixei de apresentar o lado B e passei a fazer o Mondo Massari, porque eu queria também tentar tocar umas bandas italianas, espanhola, francesa. O Massari, a quantas anda a sua coleção de disco, cara? Você tem muito disco, velho? Eu tenho bastante, mas primeiro, eu nunca fui de acumular coisa, né? No sentido de nunca quis ter uma coleção volumosa só para ter um monte de disco, né? Eu sempre comprei aquele que eu gosto, fui comprando aqui e ali, e como eu faço isso há bastante tempo, ela é razoavelmente grande, mas perto de inúmeras coleções aí, ela continua sendo uma coleção bastante discreta. Tipo assim, que de vinil que é 30 mil disco, cara. Então, eu tenho certeza de que eu não tenho 30 mil. Isso eu posso usar. Mas tem mais de 10 mil? Cara, eu realmente não conto mais. Eu acho que eu contei nos primeiros anos de colecionador. Depois eu não contei conto, eu não sei quantos discos eu tenho, cara. Eu tenho uns assim, eu imagino que eu tenho uns 2, 3 mil discos, velho. Sacanagem. Mas eu não sei. 5, 6, mas é chute, porque. E aí como é que faz? Compacto de 7 polegadas conta um ou não? Sei lá, até não separa, cara. Não dá para misturar, não. É tudo as coleções separadas. Mas ao mesmo tempo, como a coleção é sua, né? Você pode desenvolver o critério que você quiser. Né? Pode crer. Ô, Massari, esse programa que só é possível graças a Dark Side Books, né, lá do Rio de Janeiro, uma editora de livros maravilhosa. Você conhece os livros da Dark Side? Conhece? Vou lhe dizer, vou fazer uma confissão que, aliás, não tenho o menor problema em fazer, muito pelo contrário, eu me orgulho em dizer isso. Quando eu estava conversando com o pessoal que trabalhou comigo nesse livro 84, o Viegas e o Guilherme Teodoro, né, editor e diretor de arte, eu falei mais de uma vez a seguinte frase: livro Dark Side. Vamos fazer um livro Dark Side, no padrão de qualidade dessa editora que acho que faz alguns dos livros mais legais que a gente já teve no mercado desde sempre. É um capricho estonteante lá do Chico, lá, tá? E eles fizeram meu livro, né? Você conhece meu livro? Não só conheço, como já li, como inclusive tem uma participação minha aí que eu não lembrava direito dessa história. Você lembra? Então, eu vou te mandar um outro livro surpresa do Dark Side do presente, tá? Você lembra como que eu tô na sua biografia? Uma história que você entrou no estúdio quando eu estava entrevistando o Max. Eu não me lembrava dessa história. Puta, cara, da treta lá do Soulfly, né? Exatamente. Eu lembro de você no estúdio, da entrevista, mas a retaguarda da história eu não conhecia até ler o livro. Saiu uma pau, velho. O Max foi muito cuzão, cara. Muito foda. Então, cara, eu não percebi nada disso, cara. Você tava ali absorto ali no trampo ali. Ô Massari, a Vans também patrocina o programa. Tá? Eles vão mandar para você um tênis vegano. Maravilhoso. Tá? Eu até ia colocar meu Vans Vivienne Westwood hoje, mas tô de meia mesmo. Tô em casa. Você não usa sapatênis não, né, meu? Não, sapatênis não. Sapatênis não tá rolando. Cara, e esse programa aqui é um programa vegano, né, cara? Você come carne ainda, Massari? Cada vez menos, mas eu como um pouco de tudo. Eu adoro, como comida vegana, tenho interesse em comer bem, acho importante, me policio na medida do possível, mas como um pouco de tudo ainda. A minha amiga Adriane vai mostrar para você uma receita fácil, barata, simples aí, para se caso algum dia você vire vegano, você pode fazer um prato aí legal na sua casa. Mas eu posso comer sem virar vegano, né? Vou comer como prazer. Lógico, não precisa virar uma pílula de virar vegano. Salve, salve, Panelovers! Desejo que estejam todos bem. A receita escolhida para essa semana é uma torta de frigideira de repolho e, na verdade, já aqueles temperinhos que a gente sempre deixa na geladeira pro fim do mês e aí acaba deixando metadinhas aqui e ali. A gente vai usar todas essas em uma torta de frigideira muito simples e muito saborosa. Eu espero que vocês gostem. Até mais! Vamos começar colocando em uma panela um fio de óleo e o alho picadinho até que doure. E assim que dourar, adicionamos a cebola, vamos refogar até que amoleça. E depois vamos adicionar o tomate, o tempero baiano, misturando bem e por fim o repolho. Misture bem
Desligue o fogo e deixe tampado, para que o repolho absorva o tempero e vá murchando enquanto a gente prepara a massa. Em um outro recipiente, vamos misturar a farinha de trigo, o polvilho, o sal, o óleo e a água e vamos misturar bem. Depois que estiver bem misturadinho, nós vamos adicionar o fermento e misturar bem, batendo sempre para o mesmo lado para a massa encorpar. Misture a massa no recheio e coloque em uma frigideira antiaderente, deixando em fogo baixo por 10 minutos. Se você tiver uma tampa do tamanho da frigideira, pode tampar que o processo vai mais rápido. Depois de 10 minutos, vamos virar e deixar por mais 10 minutos. Pode desligar e servir ainda quentinho. Você viu aí, né, Marcelo? Facinho de comer, facinho de fazer, facinho de comprar, é tudo fácil quando se simplifica as coisas. O Marcelo tá olhando aqui, você tem um livro do Zappa, velho. Você não lembra desse livro aí? Hã? Detritos Cósmicos é um livro em que eu reuni, numa primeira parte do livro, tem uma série de convidados falando da sua relação com o Zappa. Então tem um pouco de tudo. Tem o saudoso Kid Vinil, que a gente mencionou, tem o Evandro Mesquita, tinha o saudoso Marcicano também, tem uns 25 convidados falando da sua relação com o Zappa, contando de um show que viu ou algo parecido. E numa segunda parte eu coloquei uns artigos que eu tinha escrito sobre ele e as 2 entrevistas que o Zappa deu para o Brasil. Ele deu uma entrevista em 89, acho que 89, para o Zé Nogueira, que era um jornalista, foi um jornalista bem importante aqui, e depois acho que foi morar em Portugal. E depois, em 91, a entrevista que ele deu para mim. Então, o livro é uma espécie de coletânea de tributo ao Zappa, é totalmente sold out, esgotado, uma peça de colecionador o livro. Se você não tiver, eu tento arrumar um para você. Você teve a honra de entrevistar o Zappa, velho, que foda, cara. Isso foi uma coisa louca, isso foi uma coisa bem louca, e eu obviamente penso nisso de tempos em tempos, ou porque alguém pergunta, ou porque eu lembro mesmo. Tem uma foto do encontro ali na frente. E, cara, foi uma coisa muito doida, e ao mesmo tempo foi a coisa mais simples do mundo, no sentido de que essa entrevista só aconteceu porque a gente ligou lá e pediu, dá para fazer uma entrevista com o Zappa? E os caras toparam. É claro que as pessoas certas fizeram os primeiros contatos e tal, hora certa no lugar certo, mas ao mesmo tempo foi uma coisa surpreendentemente fácil. E aí ele me recebeu na casa dele, né? Isso que é o mais legal dessa história. Foda, Massaro! Você foi na casa do Zappa, velho. Eu fui mais louco ainda da história, que eu fui 2 vezes na casa dele, porque no dia que eu entrevistei ele falou, tem um músico tcheco, né, da ex-Tchecoslováquia, hospedado aqui em casa e tal, eu gostaria que você falasse com ele, que ele é um cara legal e tal. Eu falei, lógico, falo, né? Mas aí, depois que eu entrevistei o Zappa, eu entrevistei o Duísio, o filho dele, né? E aí dei um tempo lá e fui embora. Acabei não falando com o tcheco, né? Ninguém comentou mais nada, eu também peguei e me mandei, né? Aí o que rolou foi o seguinte, o Zappa fez os assessores ligarem para a MTV, aqui no Brasil, para saber onde eu estava hospedado lá em Los Angeles, porque ele queria que eu voltasse na casa dele para falar com esse cara. Então eu voltei na casa do Zappa no dia seguinte, só que nesse segundo dia eu não encontrei com ele, porque ele dormia de dia, né? Então, no dia da entrevista, a Gayle, a mulher dele, acordou ele para a entrevista, né? Porque foi à tarde, às 3 da tarde. E ele foi um coração, assim, ele era um cara não muito fácil de entrevistar, né? Ele era um cara sério mas acho que ele sacou, garotão, veio do Brasil, é fã, né? Não tá passando vergonha com as perguntas, vou tratar bem. Me tratou super bem, assim, foi demais. E a casa, não sei se você sabe, mas hoje em dia, essa é a casa da Lady Gaga. A Lady Gaga comprou a casa dele. Cara, que foda, só história maluca, mano, que legal, cara. Levou o estúdio junto, levou a casa inteira por, sei lá, $6 milhões, alguma coisa assim. Faz uns 4 anos, mais ou menos, que a casa foi vendida para ela. Que loucura, cara. Agora, assim, da sua coleção de entrevistados, cara, fora o Zappa, qual foi o mais foda, cara? Putz, sabe que eu me pergunto isso também bastante. Eu tive o prazer, a sorte de entrevistar muita gente legal, né? Rolling Stones, Keith Richards, né? Keith Richards me abraçou, né? Que foda, cara. Então, eu invejo o Gastão, cara, que entrevistou o Angus Young, cara.
Então, é mais ou menos isso. É esse tipo de coisa, né? Entrevistei o Jimmy Page, entrevistei. Entrevistei os Ramones muitas vezes, né? As bandas que eu mais entrevistei gringas foram o Ramones e o Chu, né? O que não deixa de ser engraçado, né? Dois polos, né? Agora, eu também entrevistei um monte de músico brasileiro legal demais, que, sei lá, eu tenho, para mim o peso é entrevistar o Jimmy Page, entrevistar o Itamar Assunção, para mim são duas coisas muito importantes. Não dá para ter uma disputa de valores aqui, são encontros que, para quem sempre foi fã, e eu nunca tive problema de dizer isso, né, a gente entra nessa porque a gente é fã, né? Então, encontrar com algumas dessas pessoas e poder trocar uma ideia, pô, não tem preço, né? Então, eu entrevistei desde as bandas estranhas lá do B até essas grandes figuras. Me diga uma coisa, você fica antenado em novidades, Massari? Você é um retornista como eu? Cara, eu ouço de tudo. Eu ouço coisas antigas, shows velhos, mas também ouço um monte de coisa nova, estranha, banda francesa de black metal, banda punk do Japão, bandas obscuras da Itália, e também ouço coisas do mainstream. Eu tento ouvir um pouco de tudo, para falar a verdade. Mas alguns dos discos mais legais dos últimos anos para mim, ainda são os discos de metal extremo mesmo. Tenho ouvido umas bandas aí incríveis. Os discos são... E são os shows que eu mais uma vez, né, de 2019 para trás, foram os que mais tenho ido ver, são os shows do metal extremo aqui em São Paulo, são os mais legais. Você chegou a ouvir o meu projeto de metal extremo, não? Claro, lógico. Claro. Eu adoro essas coisas. E acho que alguns dos melhores discos saem dessas praias aí mesmo, esse black metal mais híbrido aí, meio inclassificável que muitas bandas estão fazendo, né? Ou que, sei lá, em muitos casos eles chamam de black metal atmosférico, né? Pode querer dizer muita coisa, né? Mas no fim das contas tem bandas incríveis. E eu tenho visto uns shows dessas bandas aí, em Enslaved, o Satyricon, o Batushka, aqueles poloneses lá, pô, cada show incrível. Geralmente... É impressionante, cara. Uma vez eu estava naquele Maryland, aquele festival nos Estados Unidos, cara. Nossa, e tava tocando uma banda russa que eu não sei o nome, não lembro o nome mais, mas os caras eram cobertos de lama. Cabelo de lama, assim, roupa de lama, cara. Os caras de lama. Tem um treco russo que eu ouvi recentemente, Gold Psalm, acho que é o nome, que também é o black metal xamânico, como eles falam, que é um treco meio que tem a ver com a natureza e tal, e, cara, são uns discos incríveis, incríveis. E vem de tudo quanto é lugar, né? Da Rússia, Ucrânia, na França tem um monte de banda boa. Tem uma que chama Blut aus Nord, que é uma frase alemã, mas é uma banda francesa de black metal, um disco deles mais recente, tem um cogumelo na capa, cara, é um disco espetacular, chama Alucinógeno, alguma coisa assim. Dá uma procurada aí que você vai gostar, né? Garanto. Hoje eu dei uma sacada na Cripta, né? Que é a banda da ex-nervosa, da Fernanda Lira lá, cara. E é o maior black metal, cara. Dá uma sacada pra você ver. No fim das contas, ganhamos duas bandas legais, né? Eu vi a entrevista. Sim, são boas, as duas são boas. Você pega Quem você entrevistou? Você entrevistou alguém recentemente, né? A Prica Amaral, que ficou com a Nervosa, né? E a Fernanda Lira, que é da... acho que eu vi Lira, exatamente. No fim das contas, rolaram duas bandas legais, né? A despeito do final abrupto, tem duas novas bandas aí inclusive para representar nós, né? Lá fora. Você já tentou pesquisar sobre black metal árabe lá dos anti-Alá? Cara, não. Eu andei ouvindo uns black metal da África. E não é África do Sul. Black metal, esse é black metal mesmo, cara. Tem umas coisas incríveis. Vou te passar depois, mas os árabes não ouvi ainda, não. Deve ser. Anti-Alá, velho. Os caras são procurados lá pra ser assassinado, cara. Então é as bandas secretas de black metal anti-Alá, cara. Muito foda, cara. Tem tudo no YouTube, cara. Bom, só ali, né? Como é que os caras fazem? Fazer show deve ser impossível, né? Também deve ser...
Tá, tem um monte aí, tem essas coisas aí. Se começar a pesquisar esse tipo de coisa aí, Vai longe. eu andei em uns shows punk em Medellín. Tem uns festivais de punk em Medellín. Sim, eu conheço uma banda de Medellín lá que é o Massacre de Medellín, cara. Death metal muito monstro, cara. Muito foda. Cara, eu vi um show outro dia, era um festival lá do Dia do Trabalho e tal. Puta, meu, uma coisa insana, assim, parecia um inferno de Dante, cara. Os caras acendendo umas tochas dentro do teatro, assim, um negócio, cara, loucura total, né? Loucura total. Cara, a última tour que eu fiz aí de Sudamérica aí é impressionante, cara. Eu já toquei bastante na Sul-América, mas a gente fez uma turnê de Argentina a El Salvador, cara. Tocou em El Salvador? Aí é as maras, né? Aí é treta. Cara, El Salvador, velho, é assim, cara. Assim, é tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo ônibus americano, carro americano, cara. Só que não tem ninguém na rua. E você vai nos lugares, assim, tipo na farmácia, na padaria, supermercado, tem uns mano armados com as 12 na porta, assim, cara. Seguridade privada, cara. Ah, só falei, caralho, assim, cara. É tudo por causa do Mara Salvatrucha, cara. Exatamente. Algumas das piores gangues. Em São Francisco, eu conheci uns caras de El Salvador que tinham fugido de lá para tentar a vida nos Estados Unidos, porque falou, se ficar lá, no caso daqueles caras especificamente, se ficasse lá, não ia sobreviver, não. E a gente tocou num... Tinha gente da Guatemala, gente da República Dominicana. Foi todo mundo da área de assistir show do Ratos, cara. Cara, muito que doideira. Foda, você já tinha tocado ali, América Central? Assim, não, né? Não, a gente tocou na Costa Rica e tocou no El Salvador, cara. Foi legal pra caralho, mas assim... Demais. Fiquei doente, né, cara? Fiquei doente, cara. Lógico. Fiquei doente. E no último dia desse rolê aí da El Salvador, cara, o cara me deu um cookie de maconha, velho. Eu idiota comi o bagulho inteiro, assim, comi... Eu quase morri, velho. Sabe aquele filme Transporting, né? Que a cama engole o cara assim, ó. Eu deitava essa cama, engolia. Deveria saber a respeito, né? Que não pode fazer isso, né? Idiota, é muito recomendável, né? Ou sei lá, se for encarar, esteja preparado, né? Eu tava em São Francisco, 2014 e 2015. Nos 2 anos eu peguei o 20 de abril, que é o 4/20, né? E em São Francisco, até que agora liberaram, mas até aqueles anos ainda era proibido, né? O consumo da cannabis. Mas no dia 20 de abril, ia 10 mil pessoas para o parque. Daí a polícia cercava o parque e ficava só observando, e aí rolava o legalize. Mas 50% ou mais do que a galera circulava lá no parque eram os cookies e os comestíveis. Nossa, aí, cara, não era mais, viu, velho? Eu passei muito mal, velho. Uma bad trip horrível, cara. A cama me engolia, você ficava caindo assim, ó. Então foi. Essa experiência eu não quero ter, não. Legal. Pô, Marcelo, brigadão aí, cara, a presença sua aí nesse papo tão interessante, cara. É nóis, cara. Tá com saudade de você. Eu que agradeço, pô, é um maior prazer falar com você sempre, velho. Desculpe aqui pelo formato, né, vertical, mas é isso aí. E, cara, brigadão, meu. Espero que você esteja bem aí com a Vivi, família e os animais, que eu tô ligado que tem os animais aí também, eu adoro. E demais, velho. Obrigado mesmo. É isso aí, grande abraço para você e o pessoal de casa aí, vou ficando por aqui, cara, você aperte aí as sinalizações, compartilhe a gente, tá? E um grande abraço para você, semana que vem eu volto com mais alguém muito classe A, falou!